Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, o Massa aí trazendo as últimas novidades, notícias do nosso Palmeiras, galera. Fique aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? No Palmeiras, a gente não tem nem notícia do Palmeiras. A gente fala, vamos falar do Palmeiras, falar o quê? O departamento Qual é a notícia? O departamento tá vazio. Tem mais pontos do que todos os outros três do grupo. Todo mundo. Não tem uma notícia ruim aí pra gente dar? O Massa, normalmente, ele consulta o jardineiro pra saber quem vai jogar. O jardineiro tá falando que adubo que ele tá pondo. Não, então eu cuidei aqui. O Massa está olhando as datas da Copa do Mundo de clubes, isso, amigos. Pra ver quando que ele vai viajar. Cara, que saudade que eu tenho do Alborguete, né, bicho? Você lembra? Ele dá uma paulada na cabeça. Essa vez. Vamos ouvir, pelo menos vamos ouvir o Bruno Fux. Vai gritar campeão pra ele? Vamos gritar. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno Fux, data. vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando que realmente o clima está péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, né, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Foi muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. É campeão! É campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. A bola saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia é fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do sai Palmeiras, de vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa ele. Vai, Massa. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, né? Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? Do time? Vai fazer uma diferença. Realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício, Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício, Veiga, o Vitor Roque. O Vitor Roque ou... E o Fidic. Não para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive nessa situação de você. Eu saber. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos ser, né? Vai. Colinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, ó, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, como vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, não sabe nada, ele está antecipando o time. Não, eu estou indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez para o Facundo, estava jogando tantas, Exato. aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, né? Então,
Os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada deste jogo que ele jogou 60, ele jogou 60. Ele deve começar de novo jogando. Com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan ou Piquerez. Imagino que vai o Vanderlan, porque o Piquerez também está com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje para a gente ficar ligado. Talvez hoje, no final da tarde, tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra, com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Não volta mais. sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Os auxiliares estão aqui, ali, nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que é poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta. E pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva é, assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido, claro, não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, cara que tá afim ele pode ser chamado aí por não sei se dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Então, acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, agora, lembrando que ter contrato assinado não resolve nada, né? Não, mas aí tem multa. Exato. Só trazer informação passo a passo como está caminhando. Tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do Nosso Palestra. A informação que eu estou trazendo aqui tem um dos auxiliares que está ali, puxa, saudade da família, a família não veio. E tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí, que eu não sei qual é, tentei descobrir, não sei qual é, uma renovação automática para 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez no grito, né? Se ele renovar. Vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. É campeão! É campeão! Né? Diante Deu certo pro Corinthians. Uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém está machucado. Não. Abel renova até 2027. O grito está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das três competições ao longo dos ele será direcionado. 4, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Tem Mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Não é. Nós estamos felizes por você. Eu já estive aí. Você lembra bem? Eu lembro bem onde eu estive. Encontrei Márcio. Conta. Enquanto o Palmeiras é campeão, o Corinthians... que foi onde tivemos outra manchete de jornal aí falando desse Mundial, Júlia.
Oi, Barreto, tudo bem? Um abração para você e para todo mundo que está aí no estúdio também, Thales, Jéssica e quem está em casa. Barreto, eu estava aqui ouvindo, né, a participação do Gui. No geral, falando no geral aqui na Europa, a cobertura ainda, a imprensa não fala tanto sobre o Mundial de Clubes, porque os clubes, muitos deles que vão disputar o Mundial, ainda estão disputando títulos, disputando vagas para competições continentais na próxima temporada. Então, muitos deles, por exemplo, o Paris Saint-Germain e a Inter de Milão, né, que vão disputar a final da Liga dos Campeões. Inclusive o Paris Saint-Germain, que foi campeão francês e vai disputar ainda até o fim de maio a final da Copa da França. Inclusive o Mundial de Clubes pode ser uma cereja do bolo para o Paris Saint-Germain nessa temporada, que pode ser histórica para o clube, né? Como eu disse, a Inter de Milão. Então, assim, o que a gente mais vê aqui de Mundial de Clubes, de Copa do Mundo de Clubes na imprensa, vou dar um exemplo de Madrid, por exemplo, que é o Real Madrid que vai disputar a competição e vai com um novo técnico, né? Antes, né, a ideia era ir com o técnico interino e agora tem tudo para ser o Xabi Alonso. O Real Madrid passou a enxergar, né, a Copa do Mundo de Clubes com outros olhos, como uma oportunidade de já colocar o time em uma competição importante com o Xabi Alonso, para já, né, ter o estilo de jogo do Xabi Alonso um pouco mais preparado para encarar a próxima temporada, depois de essa que está acabando agora, que foi muito difícil para o Real Madrid, que também não só mudança no comando técnico, como mudança no elenco também, já para o Mundial de Clubes. Então, aqui na Espanha, por exemplo, fala-se muito de Copa do Mundo de Clubes por causa dessas mudanças todas que vão acontecer no Real Madrid. Vocês falaram agora há pouco, vocês passaram uma arte aí, né, com os grupos da Copa do Mundo de Clubes. Eu queria destacar de novo, voltar a destacar aqui, os clubes europeus, são 12, né, no total, que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes, e 4 deles estão em grupos de times brasileiros. Né? No grupo do Palmeiras, por exemplo, tem o Porto, no grupo do Fluminense tem o Borussia Dortmund, o Chelsea está no grupo do Flamengo e no grupo do Botafogo ali o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Acho que a situação mais complicada desses brasileiros ali já na fase de grupos é do Botafogo, eu diria, Barreto. O que vocês acham aí? Só por pegar 2 europeus já não foi favorecido pelo sorteio. A situação é mais complicada, mas eu acho que vai ser para o torcedor, ainda que... Vai ser legal, né? Vai ser legal para o torcedor. Claro. Porra, claro que sim. Vai chegar e disputar um jogo contra o Paris Saint-Germain, talvez campeão da Champions. Se não tomar um 6-0, fizer um jogo ali, um jogo mais ou menos disputado, vai ser super legal, vai ser super bacana. Acho que o Botafoguense vai conseguir ver contra 2 grandes ali. O grupo do Fluminense, por exemplo, tem o Borussia, tudo bem. Mas não vai ter, o Fluminense vai precisar se classificar para ter um jogo contra um super grandioso europeu ali. Eu acho que acho muito difícil que o time brasileiro chegue até as quartas de final. Acho que esse é o objetivo, assim, quartas de final. Chegou às quartas de final, tá cumprido, assim, foi bem. O Botafogo, essa missão é muito mais complicada, né? Se chegar às oitavas, já vai estar cumprido um objetivo já super difícil, né? Colocado. Acho que... Mas eu estou empolgado para essa competição. Está chegando, eu começo a ficar mais empolgado com isso, assim, de ver. Mas ao mesmo tempo também é isso, né? Que sorteio da Libertadores, a gente fala, vai ganhar de todo mundo, os brasileiros. Aí chega na hora. Então, o Seattle Sounders vai ser um adversário difícil para o Botafogo, como o Gui falou agora em relação a isso. Os times também ali que o Flamengo vai enfrentar, o Fluminense vai enfrentar, o Palmeiras vai enfrentar, não vão ser moleza. Esses times também estão super interessados. E talvez estejam empolgados de enfrentar Palmeiras, enfrentar Flamengo e tal. Vai ser interessante de ver. Mas, de fato, esportivamente, é muito complicado para o Botafogo. Muito obrigado a Júlia Guimarães pela participação na redação de hoje. E a gente fecha esse giro com os nossos correspondentes com o Rafael Sibila, que traz... Tranquilo, né? Quando a gente pensa em contas de Libertadores, também almejando pontuações mais altas para decidir as partidas em casa, Nicolete. É isso aí, Mário. Um beijo para você, abraço para o Bruno, companheiros, fã de esportes. Palmeiras já tem garantida a primeira colocação do grupo, tranquilo, 100% de aproveitamento. Vai em busca do segundo objetivo nessa Libertadores, nessa fase de classificação. É a melhor campanha
da primeira fase. Conseguiu isso nos últimos 7 anos, 5 vezes. Mas mesmo com essa meta, claro que o Palmeiras quer a vitória, mas o técnico Abel Ferreira vai preservar os principais jogadores, aqueles que vêm jogando numa sequência de jogos nas últimas partidas, aqueles que estão mais desgastados. É chance também para colocar aí ritmo de jogo alguns jogadores que estão voltando de contusão. Caso do Murilo, Marcos Rocha, Mike, Rafael Veiga, Maurício. Então não dá para dizer nem que é um time reserva contra o Bolívar. O que a gente pode esperar é um time jogando contra o Bolívar e outro bem diferente contra o Bragantino. No final de semana o Palmeiras também defende a liderança do Campeonato Brasileiro em Bragança Paulista. Aí por conta da recuperação, um jogo quinta-feira e o outro domingo, então serão 2 times bem diferentes, mas é um Palmeiras muito forte tentando a 5ª vitória, manter 100% de aproveitamento. Não perde na fase de grupos exatamente para o Bolívar em 2023 e lá para cá são 15 jogos de invencibilidade na fase de grupos. E já enfrentou o Bolívar 3 vezes aqui no Allianz Parque. 3-0 em 95, 5-0 em 2020 e 4-0 em 2023. A gente vai acompanhar como será dessa vez. Boa, obrigado, viu, Vinícius? Amanhã à noite, então, no começo da noite, 7 horas, o jogo do Palmeiras, 7h30. Eu já tô perdida nos horários, nem me... Mas é isso, é amanhã. É amanhã, no comecinho da noite. Tem intervalo aqui no Sport Center e a gente volta pra atualizar. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!